Oi, gente, meu nome é Amanda e, como você já sabe, eu sou nova professora de ciência de vocês, já que a professora Carol está de resguardo, então você é a professora substituta. Eu espero que nesse período que nós estejamos juntos, nós conseguimos trabalhar, né? Trabalhar direito, vocês consigam compreender o conteúdo. E desde já eu já aviso que quando vocês não conseguirem compreender o conteúdo, por favor, falem comigo. Meu WhatsApp está aberto todo um dia para vocês, não só no dia das aulas, né? No dia que vocês precisarem, a hora que vocês precisarem, vocês podem falar comigo. Normalmente eu passo atividades, textos de apoio para ajudar na obtenção de conhecimento de vocês. Eu queria dizer uma coisa, que mesmo com a pandemia, mesmo com o quanto é difícil, né? Eu sei como é difícil esse momento que nós já estamos passando, porque principalmente eu que entendo vocês, porque além de aluna, de professora, eu também sou aluna, eu também estou estudando, né? Estou no 6º ano da minha graduação, eu faço licenciatura em Química, né? Então me formando para ser professora de Química, que é justamente a matéria que eu vou ensinar para vocês, né? Eu vou ensinar um pouco de Química e Física. Não sei se a professora Carol chegou a comentar, né? Mas antes, a Química e a Física, elas eram uma disciplina só. Agora a gente conseguiu separar, né? Faz um tempo até. Então, a gente agora, no nono ano, vocês veem as duas juntas, mas a partir do ensino médio, do primeiro ano de vocês, vocês vão começar a ver separadas. Então, é importante que vocês tenham uma boa base agora, para quando chegar futuramente, vocês não estarem sofrendo e perdidos com o assunto, assim como eu fiquei quando foi da minha transição do meu 8º ano, no caso, era 8ª série na época, né, para o meu primeiro ano. Então, é isso. Espero que vocês gostem e vamos um pouco explicar sobre como a disciplina vai funcionar. Quando eu compartilho a tela, minha imagem não vai ficar, não fica aparecendo no vídeo, fica aparecendo só minha fotinha aqui, como vocês estão vendo, tá? Então, bora lá. E para gravar essa aula, eu tive que gravar 2 vezes, porque o celular eu gravo pelo Skype. Aí eu gravo no notebook e no celular. Aí às vezes eu recebi uma ligação e deu tudo errado. Enfim, né? Problema na tecnologia. Aí eu tô um pouco, talvez, cansada. Tanto que eu já falei e agora estou falando de novo. Então, como eu já falei, eu da disciplina de Ciências e meu nome é Amanda Andrade. E deixa eu apresentar o slide atual. Aqui. Então, como vamos funcionar? Nós vamos funcionar da seguinte forma. Como eu já falei, a ciência de nono ano é um pouco de física e um pouco de química. Então, como é que eu vou dar as 2 disciplinas num ano só? E outra coisa, eu não vou me aprofundar em nenhuma das 2. Eu vou dar uma introdução a vocês. O nono ano da ciência de vocês é como se fosse uma introdução à química e à física. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. 2 semanas eu falo de química, 2 semanas eu falo de física. Vocês entendem? Então, essa semana e a próxima eu vou falar sobre química. Na outra, eu vou falar sobre física. E o final? O final eu faço uma avaliação. E as minhas atividades? Antes, eu mandava toda semana. Mas agora, eu só estou mandando... Vou começar a mandar só a partir de 15 dias. Por exemplo, eu dou as 2 aulas de química, então eu mando uma atividade. Essa atividade vale nota? Sim, vale nota e vale presença. Ela é a prova? Não. Quando vai ser a prova? Aí eu dei as 2 semanas de química, ótimo. Dei os 2 assuntos, ótimo. E mandei para vocês uma atividade. Aí eu vou começar com a física. Quando eu fizer as 2 semanas de física e mandar a atividade para vocês, na outra semana, quer dizer, na 5ª semana, eu vou mandar para vocês a prova. Então, ao todos, eu acredito que vocês cheguem a ter umas 2 provas de verdade
E o resto da nota vai ser complementar para as atividades. E então, como eu já falei das atividades, já falei das provas. Vai ter falta? Sim, vai ter falta. Se você não responder uma atividade, falta de 2 semanas, né? Porque foi 2 semanas de aula. E outra coisa, quando vocês assistem a aula, eu vou saber, tá? Porque fica visível lá, como eu mando pelo YouTube, fica visível lá, quando o aluno vê a aula. Então, quem não viu vai ter falta. E vocês sabem que falta reprova, né? Assim como não fazer as atividades. Suas provas são difíceis? Não. Minha prova não é difícil. Até porque é como o momento que nós estamos vivendo, eu não quero colocar uma coisa muito difícil para vocês. Eu quero que vocês aprendam. E também as minhas provas normalmente é baseado no que eu dou na aula e nos textinhos que eu dou, né? Pergunta, vai ter textinhos para ler? Sim, vai ter textinho. Junto com a aula, né, que é a gravação da aula, que eu sempre vou enviar para vocês nas terça-feira de manhã, às 8 horas, eu estou enviando. Vai ter o textinho para vocês lerem, sim. Ok. Então, sem mais delongas, vamos começar. Qualquer dúvida sobre a minha metodologia de ensino, vocês podem me perguntar, me procurar, ok? Eu não tenho isso. Mas, assim, com o tempo, vocês vão se adaptando, né? Acho que em 6 meses é o suficiente para vocês adaptarem a minha rotina, a minha pegada. E eu a de vocês, né? Porque o professor também tem que se adaptar a tudo. Então, vamos falar sobre o que hoje? Nós hoje vamos falar um pouco sobre a tabela periódica. Então, essa semana e a outra, vamos falar sobre a tabela periódica. Então, se vocês puderem ler o textinho que eu já vou mandar para vocês, seria ótimo, que já ficariam por dentro do assunto. Então, o que é? Onde se encontra? Vou ter que decorar? Isso e muito mais veremos aqui na nossa aula. Então, vamos lá, né? O que é? A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Elas estão organizadas em ordem crescente de números atômicos, número de prótons. Números atômicos são igual ao número de prótons, tá? Essa é a tabela periódica, acho que vocês já viram, gente. Essa tabela periódica que eu coloquei aqui tá horrível. Tá horrível. Nunca vi uma coisa tão horrível, porque quando eu vou ver no slide ficou ótimo, quando eu apresentei aqui agora ficou péssimo. Então, não vou explicar sobre ela agora. Na próxima aula, eu vou explicar exatamente cada elemento. Vou mostrar detalhadamente. Vou achar a imagem melhor, eu espero. E vou mostrar detalhadamente cada um para vocês, ok? Então, não vou entrar em assunto sobre ela agora. Os elementos da tabela periódica é um agrupamento de elementos químicos. Que esses elementos químicos, como vocês já devem saber, a gente encontra ao nosso redor por natureza. Tem uns que são naturais e outros que são artificiais. Esses artificiais são aqueles que são feitos em laboratório. Mas eu vou mostrar a vocês na próxima aula a tabela periódica bonitinha, tá? Então, a tabela periódica de Mendeleev. Mendeleev foi o carinha que disse assim, esse elemento químico foi descoberto, foi esse. Só porque a gente não pode juntar, para a gente não ficar tão perdido. Vou juntar, melhorar nosso trabalho. Aí ele foi, né? Durante seus trabalhos com elementos químicos, ele tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o padrão, mas posicionando os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Então, o que esse cara fez? Esse cara, ele sabia alguns elementos químicos, sabia a propriedade de cada um. O hidrogênio. O hidrogênio é um gás, ele se pode encontrar em gás ele é muito inflamável, ele se encontra em abundância na atmosfera e tal, o hidrogênio. Aí ele falou assim, quem é parecido com ele? E assim foi, por exemplo, o lítio. O lítio e o frâncio. Eles são metais. Só que eles são metais mais fracos.
Então, vamos juntar esses dois aqui, colocar juntinhos, e assim eles foram fazendo a tabela periódica, através do quê? Das propriedades de cada um, né? E foi dividido em períodos. Então, essa divisão que ele fazia da propriedade de cada um foi chamado futuramente de períodos. Então, depois dele, né? Assim, um detalhe. Em 1869, a química não era química, nem era física. A química era alquimia, né? Se você já viu aqueles filmes de épocas, por exemplo, os alquimistas eram muito comparados com bruxos, na verdade. E em filmes de época isso fica bem, por exemplo, um filme, naquele filme de Rei Arthur, e outras coisas, outros filmes da Idade Média. Teve uma época, aquela época da euforia, né? Que as pessoas achavam que todo mundo era bruxo. E achavam que os alquimistas também. Os alquimistas eram aqueles que faziam poções, né? Remédios, onde a pessoa melhorava, não tinha propriedades medicinais. Cara. Então, assim, eles eram os alquimistas. E o principal objetivo dos alquimistas era conseguir fazer ouro e a fórmula da vida eterna. Tá, gente? Então, isso aqui era o período que Mendeleev vivia. E depois foi na época de Monzeley. Monzeley, a química já era química, tá? Então, a tabela periódica por Mendeleev mostrou a tabela periódica de padrão que conhecemos até hoje. Então, Mendeleev, ele colocou padrões que até hoje nós vimos. Só que Moseley, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Moseley, ele organizou em quê? Em questão de massa atômica. E Moseley veio e falou, não, é melhor organizar em massa atômica porque fica mais distribuído. E manteve a organização de Mendeleev, né, que era em colunas horizontais e verticais. E posicionou os elementos de mesma característica química nas mesmas colunas verticais. Isso foi chamado futuramente de famílias, né? Famílias periódicas, que a gente vai começar a ver umas hoje. Então, no total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos. E 92 são naturais, quer dizer, encontramos por aqui, né, na natureza. E 26 são artificiais, são aqueles que a gente elabora em laboratório. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Isso nós vamos ver detalhadamente na outra semana. Porque minha imagem foi péssima, né? Os chamados períodos são linhas, períodos, por isso que eu periódicas, são linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam os mesmos números de camadas eletrônicas totalizando esses períodos. Então, são quantos períodos? 7. E no primeiro período existem quantos elementos? 2. Segundo período, 8. Terceiro período, 8. Quarto período, 18. Quinto período, 18. Sexto período, 32. E sétimo período, 32. Eu acho que vou tentar encontrar aqui para vocês na tabela periódica, porque fica até melhor para vocês enxergar. Aí foi na aula, assim. Vou colocar umas imagenzinhas aqui. Eu queria mostrar essa parte a vocês, pelo menos isso, tá? E aqui vai entrar. Agora, meu filho, carrega, meu filho, carrega. Meu Deus, dá uma benção. E para vocês, dêem uma olhadinha, que fica mais fácil, né? Vocês visualizarem realmente o que está acontecendo. Aqui. Olha, meu filho, carregue. A net tá péssima. O notebook tá lento e eu tô sem ficar sem tempo para isso. Então,
Ocorremos continuando, né? Então, porque só dá para continuar se você visse a tabela, mas não dá. Então, já deixa eu ver só. Então, como a organização dos períodos da tabela, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas, por isso é comum representar a série dos lantanídeos e série dos actinídeos a parte dos demais. Então, são partes que a gente mostrou depois. Então, famílias e grupos. Família 1A. São metais alcalinos, que são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Logo, vocês vão ver quem são essas pessoas, esses elementos. Família 2A. Metais alcalinos terrosos. Berilo, magnésio, cálcio, estâncio, bário e rádio. Família 3A, família do boro. Boro, alumínio, galho, índio, talho e niônio. Família do carbono. Carbono, silício, germânio, estânio, chumbo e fleróvio. Tem nomes que é difícil de falar mesmo. Família 5A, família do nitrogênio. Por que a gente fala, nossa, qual a família do boro? Por quê? Do carbono, do nitrogênio, porque eles são os mais famosos, né? Cloro, família do nitrogênio, que é a família 5A. Nitrogênio, fósforo, também é muito conhecido, né? Quem não usa. Arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. Família 6A, calcogênios, que são oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório e os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astanto e tenessino. E no final, os gases nobres. Só um detalhe, os gases nobres. Os gases nobres é aquela família que todo mundo tem inveja. É a família rica, completa, perfeita. Tá, gente? Depois vocês vão entender o porquê. Que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. Então, vamos falar um pouco sobre a família 1A. Os metais alcalinos são componentes químicos integrantes da tabela periódica dos elementos que fazem parte da família 1A, tendo entre eles características semelhantes. Esse grupo é formado por 6 elementos, que é o lítio, sódio, lítio, símbolo atômico Li, sódio, símbolo atômico Na, potássio, símbolo atômico K, rubídio, símbolo atômico Rb, césio, símbolo atômico CS e frâncio Fr. E possui esse nome porque, ao reagirem facilmente com água, formam os hidróxidos, substâncias consideradas básicas ou alcalinas, liberando o hidrogênio. Os metais alcalinos também reagem rapidamente com o oxigênio, produzindo óxidos. Isso vocês não precisam se fixar muito, vocês vão ver mais no ensino médio. E, em regra geral, esses elementos são moles de baixa densidade. Então, eles são metais moles que são facilmente cortados. Vocês podem cortar eles com a faca. Eles são altamente reativos e eletropositivos. Então, não seria adequado vocês pegarem com eles, porque eles são muito reativos. Então, eles podem explodir mais facilmente e eles podem dar uma reação muito perigosa para vocês. Então, não. Outras duas características importantes do grupo são a eletropositividade e a reatividade. A eletropositividade aumenta na tabela periódica de baixo para cima. Portanto, quanto menor for o elemento, maior hidratado ficará o elemento, e oxidando, reagindo com mais agilidade. Então, tipo assim, como a gente é da família 1A, a gente na primeira linha. E assim, sendo a tabela periódica aqui, esse aqui são a família de 1A. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lembra que eu estava falando antes que a família 1A tinha 2, família 2A, 8, família 3A, 8, família 4A, 16, família 5A, 16, família 7A, 6A, 32, 7A, 32. Lembra que eu falei? Então, eram essas linhas horizontais que eu estava comentando com vocês, ok? E os metais alcalinos são essa primeira linha, que são hidrogênio, lítio, sódio, como eu já falei, né? E aí depois eu vou colocar a propriedade dos elementos, né? Nitrogênio, da família 1A. E vou passar também um semináriozinho sobre isso, que vai ser a nossa atividade.
Porque o hidrogênio não participa dessa família, né? Porque eu falei que quem participa da família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O hidrogênio ele não faz parte dessa família, ok? E ele não faz parte porque ele possui apenas um elétron. Então, ele só tem um átomo, tem um elétron. Ele só tem ele faz um da tabela periódica. Ele só pode compartilhar um elétron. Então, está localizada na mesma família dos metais alcalinos. Porém, a energia necessária para retirar o elétron desse elemento é superior à força em qualquer um dos alcalinos da família 1A. Neste caso, por causa das suas peculiaridades, o hidrogênio não está inserido em nenhuma classificação específica da tabela periódica, né? Então, o hidrogênio é um lobo solitário. Ele não faz parte de nenhuma família, gente. Vocês têm uma ideia como são as coisas, né? Lobo solitário. Família 2A. Os metais alcalinos terrosos integram a família 2A dos elementos químicos na tabela periódica, sendo considerados elementos com propriedades básicas, também denominados de alcalinas. Os 6 metais desse grupo são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A seguir, as características de cada um desses elementos. Berílio. Berílio é um elemento químico de coloração cinza com número atômico 4 e massa equivalente a 9. É um metal duro, porém leve, encontrado em estado sólido em temperatura ambiente. Magnésio. É um elemento químico com número atômico igual a 12 e massa 24. Em condições ambiente, se apresenta no estado sólido. O cálcio. O cálcio também é integrante da família 2A, com número atômico equivalente a 20, que significa 20 prótons e 20 elétrons. Possui massa atômica de 40. Estrôncio, que é SR, né? Fazendo senhor. O estrôncio, assim como os anteriores, possui apresentação no estado sólido em condições ambiente. Seu número atômico é 38 e a massa é 87,6. Bário, BA. Uma coisa, tá? Para falar. Quando a gente fala de elemento químico e ele tem 2 letras, por exemplo, berílio, a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda sempre vai ser minúscula, tá? Magnésio, M maiúsculo, G minúsculo. Cálcio, C maiúsculo, A minúsculo. Sempre vai ser assim. Então, para deixar claro. O bário possui apresentação em estado sólido em condições ambientes. Seu número atômico é 56, ou seja, 56 prótons e 56 elétrons. E a massa seria 37. E por último, o rádio, que o número atômico do rádio é 88. Vê como já é, né? Ele é bem lá embaixo. Então, quanto maior for o número atômico, mais embaixo ele vai estar, tá, gente? E sua massa atômica é igual a 226. E a sua massa atômica também é maior. E esse metal é altamente radioativo. Radioativo. Esse é um termo que talvez você já tenha ouvido falar, mas não sabia o que era. Por exemplo, as pessoas falam muito. Não fica muito tempo com o celular não que vai dar câncer. Vocês já ouviram isso? Isso é um termo radioativo. Por quê? Porque o celular ele libera reações reativas para o nosso corpo. Eu não vou explicar para vocês agora detalhadamente, né? Que ele libera partículas alfa, que mesmo em pouca quantidade pode prejudicar a gente, né? Se for muito tempo de exposição. Assim como quando a gente vai fazer um exame, por exemplo, vocês já foram quebrar um braço. Aí foi fazer um exame. Aí lá vocês entram e vocês veem um cara todo vestido. Por que ele é todo vestido? Porque ele está se expondo à radioatividade. Então, e ele pode fazer o quê? Pode criar câncer, pode criar doenças, pode levar à morte, se for muito tempo. A morte rápida. Teve vários acidentes radioativos que comprovam isso. Chernobyl é um exemplo desse. Em alguém no Brasil também já teve, em Goiânia. Então, isso aconteceu porque as pessoas não sabiam o que era reatividade.
E o rádio é um elemento muito radioativo. Então, porque quando a gente quebra o braço, a gente vai lá e a gente não é enfaixado, né? É todo vestido daquele jeito também. A gente pode, quer dizer que a gente pode morrer e eles não? Não é assim, porque a gente não vai toda hora, né? A gente tá lá. Quebrou o braço hoje, quebrei a perna amanhã, quebrou. Não é assim. A gente não vai ficar o mês inteiro lá. A gente vai ficar alguns minutos lá dentro. E já eles não, já eles trabalham com aquilo, então eles é o dia inteiro. Então, por isso que eles são expostos à radioatividade. E o rádio é um dos elementos muito radioativos. E por isso que tem esse nome, aliás, tá, gente? Radioativo, porque ele é rádio, porque ele é radioativo. Então, essa aqui é a família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estêncio, bário e rádio. Então, obrigada pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima aula, tá, gente? Lembrando que na próxima aula nós vamos ter uma atividadezinha.